Então esses são os protagonistas da nossa história, né? Nós vamos ter Alexandre, o mentor espiritual, André Luiz, Adelino e Raquel, que serão os futuros pais de Segismundo, e mais 2 amigos espirituais, Josino e Manassés, que estarão ajudando para que essa reencarnação se faça possível. Qual é a história, então, o drama que nós temos? Vou tirar isso aqui. Ok. O drama era o seguinte, né? Aquele drama que nós conhecemos através de vários repórteres espíritas. Adelino e Raquel se comprometeram ao retornarem à matéria que eles iriam receber o espírito de Sigismundo como filho, porque eles tinham uma dívida muito grande com o Segismundo. Em relação a processos kármicos bastante difíceis que eles passaram numa outra encarnação. Mas acontece que justamente porque Segismundo participou da morte de Adelino, hoje Adelino encarnado tem muita resistência em receber o espírito de Segismundo. Então essa vai ser a história que nós vamos estar acompanhando. E quando André Luiz pede aos mentores que possa acompanhar justamente todo esse processo de reencarnação, os mentores disseram que sim, que ele poderia acompanhar esse processo, mas que para isso ele precisava pelo menos estudar um pouquinho, entender um pouquinho primeiro sobre o básico dos processos reencarnatórios como um todo, para que depois ele pudesse realmente acompanhar e entender melhor tudo o que estaria acontecendo com o Segismundo. Então, eles vão passar para o departamento de reencarnação, aqui na cidade de Nosso Lar. Eles nos mostram, inclusive, que essas pessoas que estão carregando esses pergaminhos, na verdade, esses pergaminhos já mostram as características das futuras reencarnações, né? E lá eles se aproximam de Josino, né? André e Josino, e começam a conversar, a falar sobre os processos de encarnação, a poder estar junto com os outros espíritos que irão estar esclarecendo. No livro, André Luiz descreve que no momento que ele entrou nesse pavilhão de reencarnação, ele logo viu 2 estátuas que representavam o corpo feminino e o corpo masculino, mas que até os desenhistas dizem, né, que eles não conseguiram transportar para o papel o que seria a magnitude dessa descrição, como André Luiz mostra, com todas as perfeições. Eu acho que talvez, eu não sei, algum de vocês assistiu aquela exposição que teve o corpo? Porque uma exposição que está correndo nos Estados Unidos inteiro, eu não sei nem se já não foi para o Brasil também, e que eles mostram o corpo humano. É uma coisa fascinante. Agora imagina a gente ver isso do lado espiritual. Então eles falaram, olha, esse desenho não deu para fazer, porque era demais sublime para a gente poder explicar. Então Josimo apresenta André a Manassés, que vai ser o espírito que vai acompanhar André nesse seu estudo de entendimento dos processos reencarnatórios, né? A primeira coisa que eles fazem é partir para um pavilhão de desenhos. Nesse pavilhão de desenhos, como o próprio nome diz, é onde eles vão estar trabalhando nas encarnações as características físicas que o espírito reencarnante irá apresentar na sua próxima encarnação. E quando eles se encontram nesse pavilhão, eles encontram um amigo que se chama Silvério, que diz que já há 15 anos que vem trabalhando justamente no auxílio, já reajustado dentro dos seus processos de perturbação que ele passou anteriormente, e que ele estava se preparando para uma reencarnação muito rapidamente agora, né?
E aí Manassés pergunta a ele se o modelo físico do corpo físico, o desenho físico dele já se encontra pronto. E eles entram na sala de desenho justamente para poder ir ver esse desenho do modelo físico de Silvério. E quando André Luiz começa a observar toda aquela equipe, vamos dizer, de médicos espirituais compromissados nesse trabalho de poder trazer à luz as melhores sugestões para os futuros reencarnantes, André Luiz ficou assim, perplexo, porque ele nunca imaginou, e eu imagino isso que a gente começou a falar no começo, até mesmo para nós espíritas, mesmo a gente falando, às vezes não dá para a gente ter esse entendimento. Por isso que acho que na realidade essas imagens ajudam muito a gente a ver agora, né, realmente começar a entender melhor o que representa o processo de cada um do nosso reencarne. Nós dizemos sempre que nós somos filhos de Deus, que nós somos únicos, que Deus está presente em cada um de nós, as maravilhas da criação, mas às vezes acho que conscientizar o que realmente isso significa ser filho de Deus, o que significa esse momento precioso e especial de retornar à matéria e poder dar continuidade ao nosso processo evolutivo, isso ainda acho que vai levar um tempinho para a gente começar realmente a entender, mas como nós dissemos, felizmente já estamos cada vez mais próximos disso. Então André Luiz estava assim tão fascinado com tudo aquilo, e aí o mentor faz uma comparação. Puxa, quando vocês estão na matéria, quanto mais primitivo os povos, mesmo primitivos, eles vão estabelecer um determinado padrão, uma determinada estrutura para fazerem as suas moradias. Quanto mais evoluído, mais eles vão ter, então, já os viadutos, as cidades, tudo como nós estamos. Por que isso seria diferente na obra do Senhor? Quando o templo mais precioso que nós encontramos na matéria é justamente o nosso corpo físico. Então, ele requer, sim, toda essa atividade, toda essa estruturação, todo esse acompanhamento de equipes extremamente qualificadas para nos auxiliar nesse processo de reencarnação. Então eles começam André Luiz começa a verificar, encontra outras entidades, e uma dessas entidades que eles encontram é a irmã Anacleta, que diz que já há mais de 40 anos ela vem lutando por familiares seus, muito queridos, obviamente, a ela, que se encontram nas zonas abismais, e que agora, finalmente, ela vai poder retornar ao mundo da matéria e receber essas entidades como seus filhos. Quando nós falamos 40 anos no mundo espiritual, hoje de manhã o Sérgio apresentou para a gente um pouco sobre as relações, né, espirituais, a parte concêntrica e etc. E hoje nós sabemos já pela ciência, a ciência nos diz que o tempo no espaço é diferente do tempo da matéria. E nós já temos isso nas obras de André Luiz há muito tempo, né? Nós sabemos, a ciência nos fala que quanto mais longe do polo gravitacional, mais depressa o relógio anda. Então é interessante quando nós juntamos isso com a informação que nós temos do aspecto já do espírita, dos livros espíritas, que eles falam, o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo que tem na matéria. Ao mesmo tempo, quando as entidades sofridas, que não só se encontram na crosta, mas às vezes até mais nessas outras regiões, como o Sérgio Thyssen apresentou hoje de manhã, e eles falam que o inferno deles é eterno, porque justamente a sensação que eles têm é justamente essa de um tempo diferente daquele que mais demorado, daquilo que a gente tem num plano espiritual. Então ela vai está trabalhando para o seu retorno. E o interessante aqui é que ela chega e pede a intervenção dos amigos espirituais para mudarem o desenho, o planejamento que eles fizeram para ela. Aí
eles chegam para ela e falam, apesar de que está tudo escrito, como eu estou falando, se vocês não lerem muito, eu vou estar falando exatamente o que está escrito. Chegaram para ela e falaram, mas escuta, o seu gráfico está perfeito, o que você quer que a gente muda nisso? Ela falou, justamente isso, está perfeito demais. E perfeito demais é perigoso. Vai refletir, inclusive, talvez em formas muito belas, e eu não quero voltar para uma encarnação com formas belas, com corpo perfeito, porque nós sabemos que isso é perigoso. Então eu quero que vocês me arranjem algum defeito, façam algumas mudanças, me coloquem aí qualquer coisa que não me distraia, ou que não seja um empecilho para que eu possa cumprir com a minha missão principal, que é a de resgatar esses 4 seres queridos que serão os meus filhos, né? E eles nos falam que realmente a beleza física pode ser um perigo real, não somente para aqueles que a possuem, mas também pelos que são influenciados por ela, né? As pessoas às vezes se fascinam sem olhar o belo que realmente existe, que é o belo que está por dentro. Voltando ao caso daquele amigo Silvério, então qual é a história do Silvério? A história do Silvério é que em uma encarnação passada, ele cometeu um crime há uns 100 anos atrás, matando um pobre homem a facadas. Obviamente, quando os dois estavam de volta ao plano espiritual, eles se atracaram como inimigos. Levou muito tempo para que Silvério se restabelecesse e se libertasse daquela raiva, daquele ódio, o que não aconteceu exatamente com o amigo. Silvério partiu, foi resgatado, conseguiu, através de muito esforço, realizar um pouco do seu processo evolutivo. E depois de muito tempo, ele conseguiu, através de um trabalho dedicado, resgatar esse espírito que ele tinha cometido, assim, que ele tinha assassinado nessa vida anterior. Então, na verdade, agora, esse outro companheiro espiritual já se encontrava bem, mas estava na hora de Silvério reencarnar, mas ele ainda tinha esse débito de sangue, vamos dizer assim, kármico em relação à lei. Então, ele estava estudando a sua possibilidade e ele irá reencarnar, na verdade, então, com esses pontos escuros nessa região do cólon, onde ele vai sofrer uma úlcera que provoca sangramentos internos, etc., sem ter, na verdade, a necessidade de morrer assassinado. Então, já era um processo maior de evolução, graças ao trabalho de resgate que ele fez através de muito sacrifício e já de auxílio à entidade que ele tinha prejudicado. Mas vamos partir agora, então, para a história de Adelino e Raquel. Então, Adelino e Raquel são esses dois amigos espirituais, eles já têm um filhinho. E aqui, quando André foi com os Alexandre, os amigos espirituais, para a casa de Adelino e Raquel, lá eles encontraram o espírito de Sigismundo, que era o candidato à reencarnação, vamos dizer assim, num estado aqui que nós vemos de muita tristeza, muito desconsolado e sentindo muita rejeição, porque ele estava querendo reencarnar, mas não estava conseguindo encontrar os fluidos e a energia necessária que possibilitassem essa sua reencarnação. Quando eles veem Sigismundo nessa condição, eles pedem para que Sigismundo possa se reequilibrar e para que ele não atrapalhe a vibração que está reinando no lar. Deixa eu ver, na verdade eu quero voltar. Eu quero fazer um comentário. Por que eles pedem também a Sigismundo para que se reequilibre? Primeiro, porque obviamente ele precisa se estar mais calmo, mais tranquilo, com confiança em Deus, na bondade divina. Mas eles falam também o seguinte, que nesse momento
momento que a família está reunida para se alimentar, é um momento muito importante para a família, e se ele continuasse a emanar essa energia, essa vibração de tristeza, de desconsolo, ele iria estar prejudicando a família. Aí nós vamos fazer uma parte, quando nós assim pensamos e não entendemos muito bem, às vezes, o porquê nós aprendemos na necessidade de orar, de fazer uma prece antes de iniciar as nossas refeições, mesmo que ela seja mental. Não precisamos fazer nada que as outras pessoas estejam olhando. Às vezes, talvez nós espíritas nos tenhamos afastado desse hábito, porque esse hábito, inclusive, vem arraigado, meio dogmático, ligado a outras manifestações religiosas. E agora nós temos, não sei por que está acontecendo isso, desculpa. E agora nós temos a condição de entender o porquê da importância dessa prece. Porque mesmo que nós estejamos assim, circundados por entidades mais negativas que queiram nos prejudicar, no momento em que nós nos elevamos em prece antes de comermos, nós nos isolamos desse ambiente e podemos então usufruir dos valores nutritivos dessa refeição sem causar distúrbios ao nosso organismo. Mas aqui então se encontra a família, no caso Adelino, Raquel e o filho. E eles percebem que a situação da família encontra difícil, Adelino quase não fala na hora do jantar, os cônjuges já não conversam mais entre si. E então o espírito mais receptivo no local é a criança. Alexandre, o mentor, então isso começa a inspirar a criança, o Joãozinho, né, a começar a falar e mudar aquele ambiente doméstico. Então ele começa a perguntar: mamãe, por que o papai está triste? E é porque ele está preocupado com os negócios. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu vou ficar aqui na frente. Hã? O programa todo é que demora tanto, eu estou com medo de perder. Vamos ver se não continuar assim. Aí ele pergunta: os negócios deixam ele contente? Aí a mãe fala que sim, que deixam ele contente. Aí ele fala: por que ele fica triste em casa? Aí ela explica que é porque no trabalho ele não pode mostrar o verdadeiro lado dele, só em casa ele pode mostrar o lado. Que coisa mais familiar para todos nós, né? De uma certa forma, né? No mundo a gente é todo sorriso, trata todo mundo bem, veste aquela veste na pele de cordeiro, né? De carneiro, sei lá, de cordeiro, como disse. E quando chega em casa, tira aquilo e vira um Hulk, né? Um monstro. Então, onde a gente acha que tem o direito, só porque são os nossos familiares, na bênção do lar, da gente fazer o que quiser, né? E justamente aí ele fala: então ele precisa esconder no mundo, mas aqui em casa não precisa. Aí a criancinha vai falar: que pena, né, mamãe? Aí ele é inspirado a pedir para o pai fazer oração junto à noite para ver se melhora um pouco esse estado dele, aonde o pai responde que vai voltar mais cedo do trabalho para poder fazer essa prece. E ele explica que, na realidade, essa conversa com o Joãozinho já melhorou muito a situação dele, porque ele fala que ele está tendo muitos pesadelos ultimamente. E que ele sente como se fosse um mendigo pedindo socorro, mas quando ele vê esse homem, a primeira coisa que ele quer fazer é correr dele. Então, conforme combinado, à noite, quando o pai volta do trabalho, a família se reúne. E o menino mesmo é que fazia prece, que diz que foi uma cena bastante comovente, principalmente e efetiva no sentido de atingir ao pai. Na hora do sono, como acontece com todos nós,
nós retornamos ao mundo espiritual. A gente morre de medo de morrer, morre toda noite e não tem o menor problema com isso, né? Enfim, então é justamente o que acontece. E nós vemos nesse quadro uma coisa muito interessante também. Esses desenhos, só se a gente ficasse analisando cada um deles, já teria uma série de coisas para a gente estar conversando. A esposa, Raquel, quando se desdobra, imediatamente ela já vê a sua avó, sente a presença dos mentores, mas Adelino já acorda com aquela cara assustada, porque ele já está antecipando de novo a presença daquela entidade que o tem assustado. Quando ele consegue, porque justamente Alexandre ajuda para que ele possa ver um pouco mais a presença desse ser espiritual, ele até acha que é um anjo, ele já, primeira coisa que ele pede, ai, por favor, me livra daquela coisa feia que vem me assustar toda noite. Não entendendo que era justamente essa tarefa de Alexandre, trazer esse espírito para que eles pudessem se reconciliar. Quando ele vê já logo o Sigismundo, assim, ele já começa a ter medo, e Alexandre começa a explicar que é fácil a gente amar os amigos, compreender os inteligentes, defender os familiares, louvar os justos e os heróis, mas partir para o desligamento, romper barreiras de ódio que foram criadas em outras encarnações é muito difícil. Mas Sigismundo estava muito empenhado em conseguir o perdão de Adelino. E com a presença dos mentores, ele consegue chegar perto de Adelino sem que este fuja, porque ele estava tentando várias noites. E aí ele só acordava assustado, com pesadelo. Com a presença dos mentores, ele já ficou mais tranquilo, entendeu a necessidade da presença e da aproximação desse espírito. E quando Sigismundo beija a mão de Adelino, imediatamente aquela energia, aquela vibração de medo, de ódio se rompe, que nós vemos maravilhosamente mostradas nesses slides, e ele já sente uma mudança interior. E Alexandre percebe isso dizendo, ele foi sincero porque as pesadas nuvens de ódio se dissipavam. Para um espírito, um mentor da condição evolutiva como a de Alexandre, ele imediatamente podia verificar o que estava se passando realmente com o espírito de Adelino. Dessa forma, eles saem muito felizes, porque agora aquela barreira que existia de resistência para que o processo reencarnatório ocorresse já não existia mais. Então, como eles explicam aqui, isso nós vamos ler porque é muito interessante. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância de hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal, dificultando nossa ação. Modificado, Adelino emitirá forças magnéticas protetoras. O que André Luiz estava explicando aqui? Que inconscientemente, justamente por esse medo dessa presença e de ter a consciência de que o processo de reencarnação de Sigismundo podia ser eminente, com as vibrações, um pensamento negativo e esse medo, ele destruía a vitalidade dos seus espermatozoides. E a esposa não ficava grávida. É interessante que nós vemos vários casos na medicina hoje em que os médicos não detectam absolutamente nada de anormal no casal e o casal não consegue ter filhos. Pode ser um processo similar, aonde existe essa resistência espiritual por medo do futuro reencarnante, para que, dessa forma, evitando, seja no processo dos óvulos, seja no processo dos espermatozoides, que essa reencarnação se processe. Então, agora, eles já sabiam que essa reencarnação podia se processar, para que
então começasse todo esse processo de reencarnação, nós temos uma equipe que eles chamam equipe de construtores que vai entrar em ação. Olha só, gente, quanta coisa a gente tem para fazer um processo de reencarnação. Primeiro que a gente já combina antes de reencarnar, né? A família toda. Aí depois reencarna os pais, conhece, né? Com aquele véuzinho, como disse o Guilherme, que na verdade eles dizem que tipo assim... Será que eu vou ser muito ruizinha se eu disser 90%? Vamos dizer 85% dos casais casam com véu mesmo, só uns 10, 15 é que são assim mais os tarefeiros, missionários, etc., que aí realmente são encontros de almas para poder construir algo mais importante em prol da humanidade, mas o resto entra tudo nesse véuzinho. Então nos conhecemos com o véuzinho de noiva, casamos, né? Enfim, estamos brincando aquele negócio de casinha, vamos ter um nenenzinho bonitinho, né? E tudo isso vai sendo acompanhado por toda aquela equipe, né? Porque nós também não reencarnamos simplesmente para brincar de casinha, né? Infelizmente a gente sabe que a vida não é isso. E quando chega na hora de nós realmente efetivarmos essa oportunidade de trazer vida ao mundo, esses amigos construtores vão estar auxiliando para que todo esse processo possa ser acompanhado bem. Então aqui nós vemos já eles estudando toda a parte dos cromossomas, né, o DNA do Sigismundo, como é que vai ser melhor, que tipo de constituição física ele vai ter, tudo que poderá beneficiá-lo para que eles possam realizar essa encarnação com sucesso. Obviamente, quando chega no momento de reencarnar, o que acontece, que eu imagino com todos nós, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, aí começa a dar medo, né? Tremer as pernas. E foi o que aconteceu também com o Sigismundo. Então, Sigismundo fala, ai, mas agora eu tô com medo de um novo fracasso. E o mentor fala, olha, nós temos que manter a fé, uma atitude de renovação, principalmente quando nós estamos pensando nesse retorno, porque senão nós também vamos atrapalhar a gravidez, o que realmente também pode ser a causa de muitos abortos naturais. Não só porque o espírito não queira reencarnar, mas o medo, nós não falamos que até para poder reencarnar nos processos de encontro de óvulo e espermatozoide tem que ter um campo magnético propício. No caso, se o espírito está com esse tipo de receio, ele pode atrapalhar também que isso se concretize. Então, eles voltam, quando já está tudo rearrumado, eles voltam para o nosso lar. Aí André Luiz fica desapontado, mas como assim? Agora que está tudo em ordem, eu não vou acompanhar nada? Eu quero ver como é que se processa, a gente não fica lá enquanto o casal está realmente efetivando o processo, né, de fecundação. E a Alexandre explica que os lares sérios sempre têm a privacidade nos atos mais íntimos, garantidos por uma fronteira vibratória. E que não tem necessidade deles estarem lá no momento do ato sexual para ajudar no processo da reencarnação, até porque esse processo só começa a acontecer horas depois. Então são horas depois que a equipe dos construtores vai ajudar e vai participar do trabalho, então que eles não precisavam se encontrar lá. Alexandre continua ajudando no processo de Sigismundo. É importante nós entendermos também, eu não falei para vocês no começo, por que esse espírito, esse mentor, está acompanhando tão de perto a história de um espírito que nós vemos ainda que se encontra numa situação bastante perturbada. E Alexandre explica que, apesar de ele estar numa situação bastante assim perturbada no momento, que ele é um espírito bom e que Alexandre e mais outros ali da comunidade Nosso Lar têm uma dívida de gratidão muito, muito grande com ele, e por isso que eles também querem ajudar, está participando diretamente desse processo. Então, ele inclusive já na colônia espírita
espiritual, ele tem uma pequena obra de socorro, ele agora está com receio, o que vai acontecer enquanto eu estou encarnado? Sei lá, como se fosse a gente aqui com o centro espírita. Eu vou desencarnar, quem que vai tomar conta, né? E até parece que os desencarnados não tomam conta do nosso centro espírita, a gente vai continuar aqui, assombrando os outros que não estiverem fazendo trabalho direitinho, né? Puxando a perna, dando puxão de orelha, escuta aqui, né? O que a gente não fez, a gente vai querer que eles façam, porque a gente tem responsabilidade, né? Então ele disse que não precisava se preocupar, porque obviamente a obra do Pai é a obra do Pai. Vai estar sempre sendo cuidado por pessoas de responsabilidade, né? E que ele devia justamente se preocupar mais nesse momento, em agora trabalhar nesse seu novo início e ajudar no processo de redução do perispírito. Esse processo é um processo que nós vemos também André Luiz citar em algumas de suas obras da coleção Vida no Mundo Espiritual, e é tão impressionante nós vermos o que acontece com o nosso perispírito na hora que nós vamos estar nos preparando para uma próxima reencarnação. E aqui nos mostra bem esse processo de redução espiritual do corpo de um adulto, do perispírito de um adulto para o perispírito de uma criança. Os construtores são chamados ao serviço. A avó, mais uma vez, de Raquel, vai ser a pessoa que vai entregar o perispírito de Segismundo para os pais, numa cerimônia, como nós vemos aqui, belíssima. E aonde, com isso, esse momento sublime, gente, isso acontece com todos nós, que já estamos não vamos pôr, como disse aqui o Sérgio, não vamos pôr num umbral médio, vai? Talvez num umbral inferior, aquela coisa já se... às vezes a gente tem que ser meio compulsório, mas não quer dizer que não passou por todas essas etapas. Mas já num umbralzinho médio, como ele diz, nós já estamos passando por todas essas etapas. Nós vemos a importância que é receber uma vida. Por isso que o espírita luta tanto contra o aborto, valoriza tanto a vida e a oportunidade de vida e tudo que nós iremos estar fazendo com essa oportunidade, com essa vida que nós temos agora, porque são processos difíceis. Como agora estamos vendo, acompanhando esse processo de Segismundo. Eles não falam quanto tempo levou até que, essas barreiras se tenham rompido, mas podem ter levado até uma década. Entre o tempo que Sigismundo já poderia estar sendo reencarnando e Adelino disposto a recebê-lo. E poderia ter levado mais e poderia não ter tido sucesso, inclusive. Então, essas dificuldades que nós enfrentamos para vivermos na matéria. E aí a gente vive na matéria, às vezes, de forma tão inconsequente, desperdiçando tantas oportunidades para trazer a felicidade a nós mesmos, porque não é nem para trazer felicidade para os outros, é para trazer a nossa felicidade. Então, de uma forma bem egoísta mesmo, até que seja, mas num egoísta positivo, de trazer a felicidade para nós, de trazer a iluminação interior para nós, para que nós possamos estar em outros estágios. Mas nós vemos então a sublimidade desse momento, aonde, inclusive, Raquel fala: eu quero receber meu filho perispiritualmente ajoelhada. Porque ela entendia a importância do reencarne, a importância da aproximação desse espírito na vida familiar. Esse espírito assassinou Adelino numa outra encarnação e, por causa disso, ela foi levada a ter uma vida fácil, a viver em prostíbulos, por falta de apoio do marido. Mas esse espírito hoje, essa mulher hoje, quer receber esse espírito que foi a desgraça dos três de joelhos, por entender essa sublime tarefa que lhe era entregue. E ainda no plano espiritual, para que o processo reencarnatório seja realmente efetivado, existe a junção espiritual magnética dos pais com o futuro reencarnante. Então é isso que nós vemos, ele já tomando a forma infantil, se ligando ao perispírito de Raquel, principalmente.
eles acompanham agora o processo que vai ser efetivado fisicamente, porque ele estava sendo efetivado primeiro no campo perispiritual. Nisso, Alexandre ajuda para que magneticamente o espermatozoide que apresenta as características mais de acordo com as necessidades do futuro reencarnante seja o que ganha a corrida. Então, outra coisa, né? A gente pensa, puxa, meu Deus, né? Tem lá milhões, não sei, ganha um, né? A corrida. Por acaso, né? Por sorte, né? Por que foi aquele? E agora nós entendemos que não era por acaso, não era por sorte, que tudo é bem estabelecido e que vai chegar aquele que vai apresentar as características mais propícias à formação física do futuro reencarnante. Também não é por acaso, não é verdade? Olha que coisa mais maravilhosa, né? Então aqui nós temos o vencedor, o começo da vida de Segismundo. E nesse momento, quando finalmente existe esse acoplamento, o ovo está finalmente formado, os construtores ajudam no processo de implementação do ovo nas paredes do útero, todo aquele processo que nós sabemos fisiológico, biológico, para trazer bastante serenidade. Interessante é que vários familiares, vários espíritos que acompanharam todo esse processo, imediatamente após a efetivação e a formação do ovo, querem ir visitar o casal. Mas eles são proibidos de se aproximar do casal para não causarem uma comoção muito grande que poderia interferir no processo de desenvolvimento do feto. Só a partir do 21º dia é que isso é permitido. Então nós vemos inclusive a relação na matéria, né, quando nós vemos que a maioria dos abortos naturais ocorrem nas primeiras 3 semanas, até no primeiro mês, 3 meses, quando ainda é muito frágil os vínculos que ligam o espírito ao corpo físico. Mas finalmente, quando é liberado, eles encontram os amigos espirituais, os familiares que estão torcendo para que todo esse processo possa ser de êxito. E é sempre Raquel carregando o seu filho, né? Eles retornam então ao nosso lar, toda a equipe que tinha acompanhado esse caso, para depois retornarem de volta à Terra 9 meses depois, para poderem acompanhar finalmente o nascimento de Segismundo. Esse, então, é o processo que nós vemos de um caso de reencarnação que foi detalhado nesse livro Missionários da Luz, de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Como nós falamos mais uma vez, então, vamos repetir, a importância de nós mantermos então essas imagens, esse conhecimento que alguns de vocês já poderiam ter, não sei se todos leram o livro antes, já conheciam, vocês já tinham visto essa história do nascimento, alguns já, outros não, de nós mantermos isso em nós e entendermos, inclusive através de todas as mensagens que estão sendo levadas a nós durante o dia de hoje, a importância da nossa reencarnação, a importância de nós estarmos aqui na matéria. Quantas vezes, da mesma forma como Segismundo, nós rogamos essa oportunidade de nascer. Em outras encarnações, nessa encarnação. Nessa encarnação, nós estamos tendo a bênção de receber o esclarecimento espírita, de termos esse entendimento. A nossa responsabilidade aumenta? Aumenta, porque nós temos esse conhecimento, mas ao mesmo tempo, esse conhecimento é um alicerce
poderoso para que nós possamos realmente partirmos para a construção de nós mesmos, daquele ser que nós queremos ser no futuro, de trabalharmos pela transformação do nosso planeta. Infelizmente, nós ainda vemos muita maldade, muita tristeza em volta de nós, porque nós nos afinamos mais com isso. Mas o bem ocorre, as mudanças estão acontecendo. Eu trabalho com organização não profit, sem fim, agora deu um branco. E eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra de um professor americano, autor de livros, inclusive, que foi convidado a fazer essa palestra num desses fóruns, grandes fóruns que reúnem várias entidades filantrópicas no mundo. E ele estava falando que ele foi pesquisar, ele falou, não, eu quero saber direito tudo que eu estou, apesar de que ele já tinha escrito livros, etc., mas ele queria saber direitinho do que ele estava falando. Que existem 2 milhões de entidades filantrópicas no mundo. Que se nós fôssemos passar os nomes de todas elas, só passar o nome rapidinho, que a gente tinha que ficar nessa sala 30 dias durante 24 horas para poder ler o nome de todas, rapidinho. Então, o bem está em toda parte. Nós ainda não estamos vendo, as pessoas ainda não estão se afinando, não estão procurando. Como às vezes tem gente que chega lá no nosso centro em Nova York, nossa, eu moro aqui há 3 anos, nunca soube que tem um centro em Nova York. Não tem um, tem 5 ou 6. Chegam outros que falam, acabei de chegar do Brasil, mas já vim direto para cá. Quem procura acha, né? Nós é que temos que ficar procurando o bem, incentivar o bem e ser um incentivo para o bem para os outros corações que estão em volta de nós mesmos. Então, a nossa missão maior nessa terra, nesse momento de reencarnação, aonde nós estamos recebendo essa bênção de esclarecimento, de entendimento espiritual, é a desse trabalho de renovação interior e de renovação do nosso mundo através dos nossos exemplos. Como dizia São Francisco de Assis, pregue o Evangelho e use palavras se necessário. Então essa deve ser a nossa inspiração. Não é necessariamente através das nossas palavras, é através dos nossos atos. É através de como nós, em função de todo esse entendimento que nós estamos tendo, de toda essa oportunidade, nós vamos estar incorporando isso em nosso dia a dia. E entendendo hoje a complexidade que representa a nossa reencarnação, porque às vezes a gente vê nos livros, né? Mas fica assim uma coisa que dá até medo, fala, olha, você se toma cuidado, porque você acha que é fácil assim reencarnar, na próxima reencarnação vai ser muito difícil. Não é que nós não vamos ter oportunidades, mas talvez não tenhamos tanta sorte de termos oportunidade aonde nós vamos poder estar trabalhando com esse alicerce, com essa base sólida que nós temos com o Espiritismo. Se nós desprezarmos essa oportunidade, se desprezarmos esse esclarecimento. Então, esse grande dom da vida, essa oportunidade que Deus nos dá de podermos realizar através do nosso livre-arbítrio, como seres individuais. Temos um Pai, mas um Pai que nos nutre com o seu amor, com a sua doçura, com a sua justiça, porque a justiça está presente em suas leis, mas nos dando essa oportunidade de crescermos e de nos valorizarmos por nós mesmos. Então é esse o grande desafio que nós encontramos nesse momento. Fazer jus, inclusive, a toda essa equipe espiritual que trabalhou para que a gente pudesse ter reencarnado. Imagina só, quando chegar o momento da gente retornar, nós podemos retornar assim, felizes e sermos recebidos com alegria, porque nós conseguimos cumprir aquilo que nós viemos. Nós não temos que tentar cumprir mais, não, porque tem muita gente que às vezes quer levar a vida de sacrifício. Não, eu vou trazer um monte de coisa para mim. Nós não temos essa maturidade espiritual ainda. Nós temos que entender que o nosso processo vai assim lentamente, mas não é porque ele é lento que nós vamos estagnar
estagnar e perder essas oportunidades. Então, que nesse momento, onde nós estamos tendo a oportunidade de falarmos sobre os processos de reencarnação, de entendermos um pouco mais a respeito da vida, do além da vida, que nós possamos usar, então, todas essas palestras, todos esses conhecimentos que nós estamos recebendo de forma positiva e em ação nas nossas vidas. Acho que esse é o grande propósito do sacrifício que os organizadores desse congresso pretendem que aconteça justamente ao colocarem um congresso como esse em ação, ao convidar gente de tantos lugares, trabalhadores também dedicados, para que todos nós juntos podemos estar assim encontrando essa motivação, porque nós precisamos um do outro. A vida é dura, os desafios são enormes, né? Tem hora que a gente acha que não vai dar, mas dá. Sempre a gente estica um pouco mais uma cordinha ali, estica, mas aí depois o elástico volta, né? E não arrebentou ainda dessa vez, e não vai arrebentar por causa da fé e do entendimento que nós temos. Então, que Deus nos abençoe nessa jornada, que nós tenhamos sempre o nosso companheiro Jesus, nosso irmão maior Jesus, nosso mestre de todas as horas, como nosso maior exemplo, para que nós possamos enfrentar todas essas situações com galhardia e ser ainda exemplo para aqueles que estão ao nosso redor para essa transformação do nosso mundo. Agradeço profundamente a atenção de vocês, a oportunidade mais uma vez que tivemos desse trabalho, e amanhã vocês me veem de novo. Se vocês já não gostaram do que vi hoje, já tem a sessão do inglês, você pode mudar para aquela sala. Mas muito obrigada, viu, por toda a atenção e ao carinho.